E aí, pessoal, nós vamos para o nosso segundo vídeo sobre gestão do seu bem mais precioso. O que a gente vai falar nesse segundo momento? Antes da gente dar continuidade, você já inscreveu nesse canal? Você já compartilhou e já apertou o sininho para você ser lembrado das novidades que vem por aí? Se ainda não, por favor, tá? Além disso, nas descrições dos vídeos tem todas as questões que eu vou falando ao longo do vídeo aqui. Então, o teste do tríade do tempo está no nosso primeiro vídeo. Então, que a gente vai dar continuidade para falar dessa tríade do tempo, né? Eu deixei alguns para casas que foi perguntas para você pensar, né, sobre o que você precisava modificar na sua gestão do tempo. E aqui o que você precisa, né, de realmente mais se dedicar? O que você precisa encarar justamente de frente aí? Então, no primeiro vídeo eu expliquei toda a tríade do tempo, né, do tempo circunstancial, da importância e da urgência. E a sua sensação em relação ao tempo, como que tá? Agora nós vamos falar como atuar com os ladrões do seu tempo. Sim, a gente tem 8 ladrões e eu vou deixar aqui várias dicas para você lidar com elas. Então, primeiramente, é necessário te contar uma coisa. Não importa o que a vida fez de você, mas o que você faz do que a vida fez de você. Sartre falou essa frase e ela é extremamente real hoje. E eu falo isso porque nesse canal eu já contei para vocês que eu tenho um sonho, que é ver as pessoas serem felizes no seu local de trabalho, porque um dia eu fui infeliz. E aí eu vou te contar dessa infelicidade. Eu falo que é o grande clique onde eu acordei. Meu marido estava me deixando para trabalhar e aí a hora que ele foi me despedir, ele virou para mim e falou assim: Miriam, pelo amor de Deus, vamos embora, não fica aqui para trabalhar hoje. Toda vez que eu te deixo aqui, eu fico com a sensação que eu estou te deixando para a morte. E aí eu desci do carro, entrei para dentro da empresa e aí a distância da portaria até onde eu trabalhava era muito longe. E eu fui pensando. E aquela frase me marcou e fez eu acordar para a vida. Literalmente eu não estava vendo mais possibilidades, eu não estava vendo mais caminhos sobre a minha vida. E eu estava muito infeliz. E naquele momento eu pensei, se eu estou infeliz, cabe a quem trazer a felicidade. E aí, justamente, eu decidi agir por mim mesmo. Naquele momento eu não fiz o que ele pensava. Meu marido pensava que eu ia largar tudo, chutar o balde e ir. Não, não fiz isso. Eu fui planejar. E aí eu fui aplicar o PDCA para realmente ir fazer o que eu tanto sonhava em fazer. Foi por isso que eu quero falar sobre o tempo. O tempo foi fundamental para a minha conquista. Bem, eu contei já nos vídeos passados que em 2006 eu quis ser auditora de terceira parte. Eu fui ser auditora de terceira parte em 2012. Gastei 6 anos fazendo todo esse planejamento, todo o investimento da carreira, né? Qual curso que aquela pessoa que é auditor tem. Quem é a Miriam? Qual o gap que falta? O que eu preciso investir? Né? Investimento de tempo, de amadurecimento, de experiência. Então fui buscar experiência e fazer auditoria de primeira parte, porque eu soube que isso era muito importante. Fui aprender a interpretação das normas, fui aprender o curso, né, sobre auditor interno, fazer auditoria interna, depois auditoria de segunda parte. E fui construindo toda essa minha história de 2006. E por vários momentos, esse meu grande objetivo, meu sonho que eu queria de carreira, eu abandonava ele. E eu entrava naquele tempo circunstancial com o meu sonho, dava aquela postergada, relaxava. Então eu falava assim, eu preciso fazer o curso tal. Aí eu via lá no ano que tinha um curso em abril, junho, setembro e dezembro. Aí chegava no primeiro momento, não, vou deixar para o próximo. Aí vou deixar para o próximo. Então eu ia deixando. Tinha várias coisas que eu ficava de mimimi. Por isso que hoje eu brinco tanto sobre a questão do mimimi. E eu fui avançando, né? Comprometer, eu vou falar com você aqui. Galera, não é fácil se comprometer, mas é possível. E comprometer quando eu preciso ainda do outro é mais difícil ainda, mas ainda assim é possível. E tem técnicas, tá? E aí eu vou falar, é aqui que eu entro, te falar como, né? Te falar o que eu fiz, até mesmo para você passar a aplicar. Então uma das coisas que você tem que fazer é trabalhar o seu autoconhecimento, é você saber quem você é, qual é o seu perfil, o que você gosta de fazer, né? Justamente para fazer esse atalho aí. E eu ir passando como foi todo esse avanço ali. Então, por isso, pelo amor de Deus, eu já falei, curta e comente aqui os nossos vídeos, compartilhem.
Então, a metodologia da trilha de tempo, para você se autoconhecer, a gente vai falar sobre a questão da identidade. É a fase de reflexão, é o que leva a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar quem eu sou, né? O que eu gosto de fazer? A segunda questão ali, pensa numa estrela, tá? São 5 pontinhos, a primeira sobre a identidade. A segunda, a questão das metas. Então, metas são fundamentais quando se trata de produtividade pessoal e sobre o avanço da sua vida. Então, aqui eu vou estar trabalhando justamente sobre isso, né? Para dar sentido ao seu tempo, de forma associada, assertiva do seu dia a dia e na realização dos seus sonhos. Depois das metas, eu vou fazer, então sei as minhas metas, está claro, eu sei onde eu vou chegar, como eu vou chegar. Eu vou fazer todo agora o planejamento, né? Aonde eu vou buscar informações, vou fazer o meu network, vou ver, conversar com pessoas que já estão, que já possuem o que eu quero ter, ou a carreira que eu quero ter, prever os possíveis problemas ou as possíveis possibilidades que eu vou dar de desculpa para mim mesmo, né? Então, planejar é economizar tempo, tanto na realização de suas metas, quanto no meu trabalho diário. Então, sucesso da obra não é por acaso, é justamente nesse planejamento. Depois disso, eu vou para a questão da organização. A organização é indispensável para a arrumação no seu ambiente, para a arrumação no seu dia a dia, né? Então, se trazer aquilo para mais próximo. Então, olha, eu quero pôr no meu tempo a academia. Coloca a academia mais próximo do seu trabalho, sai mais cedo, faz academia e depois vai para o trabalho. Né? Então, são essas articulações de organização. Se você está aí num momento que você quer trabalhar uma questão de reeducação alimentar, faça no final de semana todo o seu planejamento, compra as suas coisas, frutas, né, lanches rápidos para levar. Né? Então, essa questão de estratégia. E a questão da execução, planejou, organizou, tem a meta, sabe quem você é, executa. Né? Não deixa para amanhã. Então, para desse trenzinho, amanhã eu faço, amanhã faço. Aqui a execução é a etapa mais desafiadora, né? Aquela questão da execução. Se você está com uma meta que é emagrecer, você ir para academia. Deixa eu te contar uma coisa, historicamente o ser humano não foi feito para gastar energia. Então, quando você está aí se comparando, né? O que a gente compara? A gente compara o seguinte, o carinha lá da academia, ele adora academia, lá, malha super feliz, eu malho super triste. Gente, eu também. Sabe por quê? Não é da natureza do ser humano gastar energia, gostar de gastar energia. Isso vem da história do ser humano, lá de 70, 80 mil anos atrás. A nossa genética, ela não é favorável ao gasto de energia. Tudo que vai gastar energia, a gente tem preguiça. Tem preguiça até para pensar. Sabe por que você tem preguiça para pensar, Perebinha? Porque gasta energia. Sinapse gasta energia. E aí você quer postergar, você quer ir para o caminho mais fácil, da fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Tá? Então, muito cuidado com essa questão aí. Bem, Perebi, então vamos lá, vamos falar de 6 ladrões do tempo. Querer ser multitarefa. Você ser multitarefa, o que acontece ser multitarefa? A gente tem um único foco, tipo foco de luz. Quando você tem um único foco e você começa a fazer 2 coisas, você começa, ora olhar para um, ora olhar para o outro, ora olhar para um, ora olhar para o outro. E aí você não faz nada muito bem. Aqui tem uma questão que eu uso que é excelente, chama técnica de Pomodoro. Se você quiser saber sobre técnica de Pomodoro, hashtag Miriam fala sobre a técnica de Pomodoro. A outra questão é e-mail, WhatsApp, redes sociais, que apita e aí tá te tirando foco, ladrão do seu tempo. Outra questão, mensagens instantâneas, que vibra e você já fica assim, ai meu pai, o que será? Será que é urgente? E aí também vai te tirar esse foco. Reuniões sem pautas e objetivos na empresa. Gente, eu vou falar sobre reunião. Pelo amor de Deus, o tanto que a empresa perde reunião. Tem pessoas que às vezes eu ligo para a empresa, está em reunião. Aí depois eu ligo de novo, está em reunião. Aí liga de novo, está em reunião. Aí eu sou muito, assim, sincera. Eu falo que eu preciso falar com as pessoas aquilo que elas precisam escutar. Aí eu ligo para a pessoa e a pessoa fala, oi Miriam e tal. Eu falei assim, pois é, agora você está trabalhando? Aí a pessoa, por quê? Eu estava trabalhando desde cedo. Eu falei, não, você estava em reunião. Reunião não é produtividade. Reunião traz produtividade. Reunião tem que ser algo rápido. Ficar responsável por essa reunião? Augusto, fica responsável, reunião? Ok. Ótimo. Você ficar responsável por essa reunião? Bom, pelo menos a gente se reuniu aqui, porque essas coisas é bom que só saem em reunião, né? Gente, meio-dia. Vamos almoçar? Bora. Quem quer almoçar? Opa, vamos. Adoro quando a reunião rende. Tá? E outras interrupções que vão acontecendo aí. Então, pode
Pode até existir pessoas mais talentosas que você, mas presta atenção, Perebinha, mas não existe desculpa para qualquer um ter mais dedicação que você, porque é dedicação que vai te levar a conquistar o que você precisa conquistar, tá? Então, uma das principais chaves para o sucesso é ter disciplina de fazer o que deve ser feito quando você não quer fazer, você entendeu? Fazer o que deve ser feito, mesmo quando você não quer fazer. Isso que vai levar você a conquistar o que você precisa conquistar. Então aqui eu vou deixar 8 dicas de atitudes para aumentar a sua produtividade. Prepare o seu dia no dia anterior. Começa assim, eu falei que eu preparo minha semana uma semana, quinta-feira antes. Você que vai começar agora, prepara amanhã pensando no hoje, tá? Acompanhe os seus prazos, acompanhe os prazos de pessoas que dependem, né, de você ou que você depende das pessoas. Valorize o seu tempo, de você gastar ele da melhor forma possível, te trazendo prazer, tá? Valorize o tempo alheio, principalmente o tempo alheio, gente, porque é um bem precioso. Para de enrolar a pessoa. Eu falo em todos os sentidos. Se você tá aí, Perebinha, namorando uma pessoa que você não gosta, para de enrolar a menininha ou o menininho e larga. Você não gosta mesmo, essa pessoa não vai ficar, então para que você tá perdendo tempo com ela e o seu bem precioso e o bem precioso daquela pessoa? Seja verdadeiro, vai lá e fala, bem, acabou. Valorize então o seu tempo e o tempo do colega. Faça checklist, mantenha o seu foco e mantenha o hábito. Hábito é algo importantíssimo. Tem a técnica dos 21 dias do hábito também. Se você quiser saber, já sabe. Hashtag técnica dos 21 dias. Que aí eu falo aí no próximo vídeo. Técnicas de reuniões mais produtivas. Primeiro, zelar pela quantidade de pessoas. Tem empresa que faz reunião que parece que levou a empresa inteira para reunião. Né? Realmente precisa todo mundo estar ali? Prepara a pauta. Vai convidar a fulana? O que fulana vai fazer na sua reunião? Você prepara ela. Fulana, eu vou ter uma reunião, então eu quero que você traga os indicadores da sua área. Prepare sobre a pauta A, B e C. Gente, reunião tem que ter horário de início e término dentro da empresa. Tá? Muito claro. Outra coisa, pontualidade com a reunião. Por quê? Imagina uma pessoa que chega para sua reunião 8 horas e aí a reunião é para 10 pessoas. E aí dessas 10 pessoas, 9 chegam e uma não chega. Aí vocês esperam as 9 pessoas 10 minutos aquela bendita chegar. Se perdeu 90 minutos de produtividade, 10 minutos de cada um. Aí a sua empresa está sendo improdutiva em 1h30. Imagina o quanto não se espera, o quanto as empresas não são improdutivas só nos... me espera 5 minutos que eu estou chegando. Se aquela pessoa não teve prioridade para chegar no horário, para que você vai esperá-la? Então aí, ter objetivos claros, coletar as próximas ações, fazer ata com o nome de todo mundo para cobrar, coletar o nome dos responsáveis, né? Documentar e pôr os prazos, tá? Então, colega, você vai trazer então essa informação que dia? Dia 10 está aqui, então dia 9 começa a cobrar o colega. Tá? Desafios são somente um teste para verificar o quão verdadeiramente você merece ou não o sucesso. Porque o sucesso vai depender da sua atitude, desse autoconhecimento que você tem de você mesmo. Somos o que repetidamente fazemos. E quando repetidamente fazemos e não estamos coletando aquilo que a gente precisa coletar, a gente precisa modificar. Então a mudança é constante. Por isso que o meu primeiro vídeo do meu canal foi sobre VUCA. Né? Justamente para você não continuar com a sua história de Gabriela, que eu também já falei sobre Gabriela aqui, tá? Então, excelência, portanto, não é um feito, mas é um hábito. Então, quais são as suas metas? Definição clara. As pessoais estão escritas? Preciso escrever, Miriam? Lógico, tá? Para você escrever. Eu tenho as minhas metas no meu armário. A hora que eu abro, eu já sei que elas estão lá, né? Então, elas são possíveis, são importantes. Eu falo que a metodologia de escrita do meu planejamento tem que ser no modelo SMART. O que é SMART? Específico, é o quê? O que é? Mensurável, quanto, né? De quanto tempo que eu vou alcançar aquilo. Alcançável, como que eu vou alcançar aquilo. Relevante, por quê? Por que eu quero isso? Né? Por que eu quero essa meta? Quanto ela é relevante? Essa meta ela é minha ou é porque alguém acha que é importante para mim? Tá? Temporal, que é o quando. Quando que eu vou conquistar isso, tá? Aqui eu gosto de dar um exemplo para vocês e aí eu vou pedir para vocês irem lá no meu Instagram, porque isso tem lá. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu emagreci 30 quilos. Emagreci de uma vez? Lógico que não. Emagreci quando todo mundo queria que eu emagrecesse? Também não.
quanto que eu decidi emagrecer, que eu precisava reverter? Primeiro que eu estava estudando o meu autoconhecimento, eu estava me conhecendo. E segundo, por causa da minha filha. A Sofia foi fundamental. A Sofia começou a comer, e aí eu queria que a Sofia comesse tudo aquilo que eu não comia. Eu tomava 2 litros de Coca-Cola por dia. Então você imagina, né? Primeira coisa que eu falava era, minha filha não vai tomar refrigerante. E aí veio uma vozinha lá interna que falou comigo assim, hipócrita, você é hipócrita, mulher. Como que ela não vai tomar se vai ver a mãe tomando? Porque educação se dá por exemplo. E aquele momento eu falei, se eu quero que a minha filha tenha uma boa alimentação, eu preciso ter. E ali eu decidi e me comprometi comigo. E aí eu chamei mais uma pessoa para envolver comigo, foi meu marido. Por isso que eu falei, é difícil comprometer o outro? Sim, mas é possível, eu fui comprometer ele. E aí desde 1º de janeiro de 2017 nós começamos toda essa caminhada, que não é fácil, é difícil até hoje. A gente malha todos os dias a gente malha, de reeducação alimentar, trabalhando todas essas questões, e eu sabia muito bem, eu fui pensando quem eu queria chegar, sobre o meu peso e tudo mais, e uma das coisas que eu tinha meta muito clara, que eu falava, olha, quando eu chegar no meu objetivo, eu vou entrar naquela calça que eu estava guardando. Gente, eu guardei uma calça, contar para vocês, por 10 anos. E eu pensava o seguinte, na hora que eu chegar no meu objetivo, no meu corpício, eu vou entrar nessa calça jeans. E ela estava lá, até o momento que eu cheguei, tive. Então isso para mim foi tudo sendo construído. E aqui eu tenho que te falar uma coisa, se você não consegue sozinho, busque um profissional. No meu processo de emagrecimento, eu utilizei de 3 profissionais. Tá? Que foi a questão do educador físico, a nutricionista e uma coach de emagrecimento, que foram 3 pessoas maravilhosas na nossa vida, em que me ajudou a levar eu trabalhar todo esse meu processo. Primeiro que eu tive que trabalhar aqui, o meu autoconhecimento, eu tive que emagrecer minha mente primeiro, porque minha mente, ela está em processo ainda, tá gente? Ela ainda continua de gordo, eu quero comer brigadeiro, eu quero comer docinho, eu quero bater pratão de pedreira até hoje, tá? Então, por eu me conhecer hoje, na hora que me dá essa vontade, eu falo, opa, quero resultado diferente, tem que fazer diferente. E aí eu volto para o meu foco. Então isso é importante. Se não conseguir sozinho, o que eu vou fazer? Buscar a pessoa. Então aqui eu vou deixar dicas. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, tá? Então, primeira dica, organize o seu espaço físico e sua agenda, discipline as interrupções, estabeleça com objetivo e clareza suas metas, crie rotina, né, dessas atitudes de tarefa, faça uma lista com todo o seu planejamento das atividades, saiba dizer não, aproveite os seus horários vagos, isso é extremamente importante aí, né? Evite o perfeccionismo, tem muita gente que fica pensando no perfeccionismo, e aí entre o perfeccionismo e o não fazer, escolha fazer do jeito que você tem condição de fazer naquele momento. Tá? Faça o seu melhor em relação a você mesmo. Todo dia eu acordo com o desafio de ser uma Miriam melhor. Em relação a quê? A Miriam de ontem. Tá? Eu não posso me comparar com o outro. Eu posso comparar com a Miriam mesmo e fazer essa atitude de mudança. Delegue funções quando for possível, né? Tem coisa que não dá para terceirizar, mas tem coisa que dá. Reveja todo o seu apoio, reveja a sua organização, as suas prioridades e aquilo que vai te ajudar a conquistar o que você precisa conquistar. E, além disso, peça ajuda às pessoas que já chegaram lá, aproxime dessas pessoas, tá? Então, todos nós, já falei, temos as mesmas 24 horas. E aí, o que diferencia uma pessoa da outra? Como a usamos. Como você tem usado as suas 24 horas, tá? Ou como você tem desperdiçado, né? E aí, se tem desperdiçado, Perebinha, identificou isso? Vai lá e modifica, tá? Aqui que é o autoconhecimento, você saber o que você está fazendo de errado aí. Então, não dá para fazer parar o tempo. Nós já falamos aqui, o tempo não para. Né? E aí o que eu tenho que fazer, né? Para fazer aquilo que eu gosto de fazer e como devemos, para mim ter mais tempo com a minha família, com os meus amigos, para mim próprio. Então hoje eu tenho a Miriam na agenda dela, porque antes eu não tinha tempo nem para mim, né? Sermos a questão do nosso planejamento do tempo, né? Então eu vou mudar minha relação, como que eu estou ali. Então tempo é dinheiro, mas também é saúde, é qualidade de vida, é prazer, tranquilidade, organização, objetivo. Contar aqui toda a minha gestão de tempo, de técnicas que eu fui aprimorando, foi fundamental para te mostrar. Um dia eu estive desesperado, sem tempo para fazer nada, deixava tudo acontecer, sabe? Estilo assim, o último dia para entregar é dia 1º e é às 5 horas da tarde, às 4 eu lembrava, falta 1 hora, né? E às vezes, muitas vezes eu perdi o prazo, né?
Então, eu fui aprimorando essas técnicas. Então, tem duas técnicas que eu usei muito. Uma do hábito, dos 21 dias de hábito, que eu já falei da hashtag, e a técnica de Pomodoro. Quiser saber mais, já sabe o que fazer. Então, a felicidade não está em viver, mas em saber viver. Não vive mais o que mais vive, mas o que melhor vive, porque a vida não mede o tempo, mas o emprego que dele fazemos. Como você tem empregado o seu tempo aí? Tá? Então aqui eu vou deixar mais uma reflexão para casa, que são duas questões que eu quero fazer você pensar, para ver se realmente você vai continuar no mimimi. Aqui você vai paralisar aí e vai pensar como vai ser sua vida daqui 10 anos se você tiver feito o que precisa fazer. Então, como você estará daqui 10 anos se você fizer agora o que precisa fazer? Eu quero que você pense nisso. Lembra que eu ficava mentalizando, eu entrando na minha calça lá, que eu guardei por 10 anos? É isso. Se eu fizer tudo que eu quero fazer, daqui 10 anos eu vou estar dessa forma. Depois de você pensar tudo isso, visualizar, e aí use o poder do ser humano, que é fechar os olhos. Aqui eu tenho visão limitada, quando eu fecho, ilimitada. É toda a minha imaginação ali. Depois que você fizer isso, eu vou te convidar o segundo para casa, que é o seguinte: como será se eu não fizer nada? Ou seja, como será a minha vida daqui 10 anos se eu não fizer nada? Até mesmo porque o sucesso, ele depende da sua atitude. E aí, você vai ter ou não? Te espero no próximo vídeo, espero que tenha te ajudado aí sobre a gestão de tempo. Até mais!